多吧？ Cara, imagina a seguinte cena. É terça-feira, 2h13 da tarde. Acho que eu sou um vagabundo. O sol tá bonito lá fora, daquele jeito irritante que faz você pensar como se hoje fosse um ótimo dia pra não trabalhar. Tudo bem que eu falo isso todos os dias. Você sente um vento bom vindo, uma brisa maravilhosa, o céu tá limpo e você tá sentado numa cadeira meio desconfortável ou até mesmo em pé, entediado, sem aguentar mais olhar pra cara das pessoas, pra cara do seu computador, das suas planilhas, e a porta tá aberta. Não tem corrente, não tem segurança armado, não tem um cara da empresa apontando uma arma pra sua cabeça dizendo volta pro Excel agora. Tecnicamente, você só pode levantar e ir embora. Pegar sua mochila, desce o elevador ou escadas. Você pode ir à praia, sentar num banco na praça, tomar um café, olhar pro teto dessa casa às 2h37 da tarde, numa terça-feira, igual um aposentado precoce. Você consegue. Fisicamente, ninguém pode impedir você. Então por que simplesmente a ideia disso te dá ansiedade? Por que bate aquele friozinho na barriga de tipo, não posso fazer isso, vai dar merda? Como se você estivesse cogitando cometer um crime federal. E é aqui que entra o falso livre-arbítrio, eu acho. Porque a gente cresce ouvindo que vive em uma sociedade livre, que você pode ser o que quiser, escolhe o próprio destino, constrói a própria vida. Só que existe uma diferença gigante entre ter permissão e sentir que pode. E talvez a maior presa moderna seja justamente aquela que a gente não precisa de grade. Porque antigamente o controle era mais honesto. Ou fingiam que sim. Se o sistema queria que você trabalhasse até morrer, ele fazia o favor de deixar isso explícito. Tinha chicote, tinha rei, tinha ditador, tinha alguém olhando diretamente pra você. E tem gente que queria que voltasse assim. Hoje não. Hoje o sistema descobriu a coisa mais eficiente. É muito melhor quando o funcionário vira o próprio guarda prisional. Muito mais barato também. Você não trabalha porque alguém tá te obrigando fisicamente. Você trabalha porque internalizou a sensação de culpa. Você sente culpa por descansar, culpa por parar, culpa por não produzir, ou até mesmo culpa por não existir sem transformar isso em performance. E ainda tem pessoas que saem do trabalho e continuam pensando no trabalho. E por mais absurdo que isso seja, sempre vai ter uma pessoa que vai abrir o notebook no domingo, não porque precisa, mas porque relaxar completamente já começa a gerar desconforto psicológico. Olha o nível dessa parada. E sabe o que é pior? Que isso começa cedo. Até cedo demais, eu diria. A escola já funciona como uma espécie de tutorial da vida adulta. Você entra criança, obviamente, senta na fileira, levanta a mão pra pedir permissão pra ir ao banheiro. Você precisa escutar um sino bater pra dizer que pode comer. Outro dizendo quando pode parar de falar, outro dizendo quando pode ir embora. Aí cresce achando completamente normal viver em função de horários definidos por outras pessoas. E olha, eu sei que isso parece um papo contraditório daquele cara que começou a ler algum filósofo há 2 semanas, mas pensa honestamente comigo. Quantas decisões na sua vida você realmente tomou sozinho? Seu gosto, sua roupa, seu jeito de falar, até mesmo sua opinião política, o conceito de sucesso ou até mesmo o medo de fracassar. Quanto disso nasceu espontaneamente dentro de você? E quanto foi instalado? Porque existe uma coisa curiosa dos seres humanos. A gente aprende a desejar antes mesmo de aprender a pensar. Até porque quando você tinha 8 anos, você não decidiu racionalmente que queria crescer ou virar um adulto funcional, preso em financiamentos e ansiedade crônica. Isso foi sendo colocado devagar, com filmes, família, escola, publicidade, redes sociais, comparação e principalmente medo. O sistema inteiro vai desenhando um modelo de vida aceitável e depois chama isso de escolha pessoal. E é aqui que entra uma das coisas mais inteligentes que o mundo moderno já fez. Ele transformou produtividade em moralidade. Não basta você trabalhar o dia inteiro, entregar tudo que você tem, sua energia psicológica, sua energia física, você precisa parecer ocupado. Ou seja, você não pode tentar resolver um trabalho de 30 minutos em 10, porque senão eles vão te apresentar outros e outros e outros até que você cumpra o horário que ele estabeleceu pra você. Porque a ocupação virou caráter. A pessoa cansada é vista como importante. A pessoa sobrecarregada parece valiosa. Quem dorme pouco vira guerreiro corporativo. Burnout virou praticamente acessório do LinkedIn. Olha como eu sofro trabalhando. Olha como eu respondo e-mails às 11 da noite. Olha como eu tô destruindo minha saúde mental igual um campeão. É meio assustador quando você olha lá fora. Existe um conceito na psicologia chamado desamparo aprendido. Os experimentos eram pesados, mas a ideia era simples. Um animal era colocado numa situação
onde não consegue escapar. Depois de muito tempo tentando, ele simplesmente para, ele cansa. Mesmo quando depois a saída aparecesse, ele já desaprendeu a fugir. E honestamente, às vezes eu acho que uma parte da sociedade moderna funciona exatamente assim. Não porque alguém proibiu fisicamente de viver, mas porque tentam te convencer psicologicamente de que sair da linha é perigoso demais. Mas repara uma coisa, quando você vê o vídeo de alguém vivendo fora do padrão, viajando sem rumo, largando emprego estável, mudando radicalmente de vida, qual a primeira reação das pessoas? Não é a curiosidade. É medo. Mas e o futuro? Mas e a estabilidade? Como se qualquer tentativa de escapar minimamente da engrenagem fosse imediatamente tratada como uma ameaça existencial. É claro, responsabilidade importa, o dinheiro importa, a conta vence. Até porque o sistema moderno, ele não vai te controlar pela força. Ele vai controlar você pelo medo psicológico da exclusão. Você tem medo de parecer fracassado, medo de ficar para trás, medo de não acompanhar, medo de existir fora da narrativa padrão. E isso cria uma prisão muito eficiente, que, pô, chega a ser uma ironia, que você é o próprio vigia de um prisioneiro, que é você. Importante deixar claro. A prisão onde o prisioneiro vigia a si mesmo. Olha que irônico é isso. E ao mesmo tempo que controlam completamente seu tempo, te dão pequenas escolhas inúteis para você se sentir livre. Você pode escolher qual tênis comprar, qual streaming assinar, qual hambúrguer gourmet você vai querer, qual skin no jogo que você vai usar, ou até mesmo aquele pessoal que parcela o iPhone 18 em 18 vezes. Nossa, quanta liberdade, não? Você pode escolher entre 47 marcas diferentes de café, mas você não consegue escolher simplesmente não responder a mensagem no trabalho num sábado sem sentir ansiedade. Parece uma armadilha. A sociedade trocou liberdade de vida por liberdade de consumo. Você não escolhe mais como viver. Você apenas escolhe produtos que representam uma identidade pronta. E talvez seja por isso que tanta gente se sente estranhamente vazia mesmo tendo acesso a tudo. Porque a liberdade de consumo não resolve a fome da existência. Comprar coisas realmente é muito bom e nos traz um controle temporário, mas no dia seguinte o despertador toca igual, você vai levantar igual, você vai continuar cansado, você vai continuar preso à mesma rotina, continua sentindo que tá sempre correndo atrás de alguma coisa que nunca chega. E o que me pega é que depois de um tempo, você para até de perceber. Já viu aquelas pessoas que ficam desconfortáveis sem fazer nada? Tipo, realmente desconfortáveis. Sentam no sofá por 5 minutos e imediatamente pegam o celular, como se fosse um silêncio perigoso. Porque o silêncio demais começa a revelar coisas demais. Você começa a perceber o automático, a repetição, a rotina, o vazio, a sensação estranha de estar vivendo no piloto automático há anos, talvez. Então, é mais fácil voltar pro estímulo, mais fácil trabalhar sem parar, consumir sem parar, assistir sem parar. Porque o movimento constante vai dar aquela sensação maravilhosa de propósito, mesmo quando você não faz ideia de onde está indo. E o falso livre-arbítrio seja exatamente isso. Não acreditar que você está sendo completamente controlado, mas acreditar que suas escolhas nascem puramente de você, quando na verdade elas passaram por 1000 camadas invisíveis antes. E uma delas são família, cultura, o algoritmo, o ambiente, entre outras muitas que, se eu fosse parar pra falar, eu acho que esse vídeo já teria uns 20 minutos tranquilamente. Você não é uma consciência flutuando no vazio tomando decisões neutras. Você é um ser humano moldado o tempo inteiro. E sinceramente, talvez perceber isso seja desconfortável, mas também seja libertador. Porque quando você entende o mecanismo, ele perde um pouco da força. A próxima vez que você se sentir minimamente culpado por descansar, observe essa culpa direito. Pergunta, isso é realmente necessário ou condicionamento? Quando sentir ansiedade por não estar produzindo, pergunta, eu tô real em perigo? Ou só fui treinado pra sentir medo da pausa? Porque às vezes a porta já tá aberta, cara. O problema é que passaram tanto tempo ensinando a você a ficar sentado, que levantar parece o maior problema da Terra. E vem comigo, esse não é o maior problema da Terra. E talvez a liberdade de verdade, nossa, que legal essa frase, não seja fazer o que quiser o tempo inteiro. Talvez seja simplesmente conseguir perceber quais pensamentos são seus de verdade e quais foram colocados aí antes mesmo de você aprender a pensar. Isso já seria um começo enorme, eu diria. Porque no fim, o que mais prende as pessoas não são as paredes. É a voz na cabeça dizendo, volte ao trabalho. Hey Dopa,